Olá, estudantes, boa tarde. A nossa aula de hoje é de Ciências, de número 24 na apostila, e fala sobre catástrofes naturais e os processos de extinção, mudanças de hábitos e migração das espécies. O termo extinção é usado para designar um ser vivo que não existe mais em determinado ecossistema, ou seja, em determinado lugar. Um exemplo bastante conhecido, nós temos os dinossauros, que desapareceram completamente da superfície terrestre há aproximadamente 66 milhões de anos. Além desse exemplo, podemos citar os mamutes, que há 4.000 anos não são mais avistados. Extinção de espécies de animais. As últimas pesquisas apontam que milhares de espécies de animais foram extintas nos últimos 100 anos. Muitas dessas espécies jamais serão conhecidas por gerações futuras. Sabemos também que muitas delas poderiam revelar ao homem informações importantes sobre o meio ambiente e até mesmo a cura para determinados tipos de doenças. A extinção, apesar de ser bastante triste, é um processo que ocorre na natureza constantemente. Algumas espécies, por exemplo, sofrem transformações tão grandes em face do meio em que vive, que podem ser consideradas novas espécies. Assim sendo, aquela espécie inicial extingue-se e uma nova espécie é formada. Extinção no Brasil. O Brasil possui uma lista com 627 espécies ameaçadas de extinção, de acordo com uma pesquisa realizada em 2008 pelo Ministério do Meio Ambiente. E uma lista anterior, divulgada em 1989, tinha 218 animais. E essas espécies elas estão descritas em um livro que chamamos de Livro Vermelho. É alarmante notar que, mesmo na categoria criticamente ameaçada, a quantidade de espécies ainda é enorme. Então, nós temos 130 espécies de invertebrados terrestres, 16 anfíbios, 20 répteis, 160 aves, 69 mamíferos, 78 invertebrados aquáticos e 154 peixes. E diversas espécies encontram-se em risco de desaparecer completamente do planeta. Entre as espécies de animais ameaçadas, podemos citar a baleia franca, o mico-leão preto, o lobo-guará, tatu-bola, entre outras. Vale destacar que algumas plantas também correm risco de extinção, como é o caso da aroeira, jaborandi, mogno, castanheira, gravatá, entre outras. Extinção natural. O desaparecimento natural ocorre por meio de catástrofes da natureza e da competição com indivíduos mais eficientes para prosseguir com a evolução da vida na Terra. Porém, o surgimento e a extinção natural acontecem de forma extremamente lenta, em milhões de anos, como aconteceu com os dinossauros. O que vemos hoje é a interferência direta do homem sobre a natureza, movida pelos seus próprios interesses. As ações humanas são o principal agente do processo de extinção das demais formas de vida no planeta, como desmatamento, poluição do solo, poluição da água, a expansão demográfica e das cidades em ritmo acelerado. No Brasil, a onça-pintada está muito perto da extinção. Ela precisa de vasto território para sobreviver, e ele está sendo tomado pelas cidades, monocultura e pela pecuária. Nós podemos evitar a extinção de diversas espécies, ajudando a preservar o meio ambiente e fazendo uso sustentável dos recursos naturais. Juntos,
Podemos evitar extinções desencadeadas pelo homem, mantendo um ambiente harmonioso para várias espécies. Várias espécies de pássaros, mamíferos, insetos e peixes migram de um local para outro em busca de condições ambientais favoráveis, como, por exemplo, o clima e alimentos em abundância. Outro motivo que faz com que animais migrem é a reprodução. No caso do texto, ele nos traz um exemplo de reprodução de alguns peixes que saem do mar e vão até a cabeceira dos rios para se reproduzirem. A nossa atividade é composta por 6 questões. Questões simples, de fácil entendimento. Nós temos algumas questões abertas, outras questões de verdadeiras e falsas, algumas questões fechadas para assinalar, certo? Então, leiam o texto, assistam o vídeo, ouçam direitinho a explicação e assim que finalizarem, sinalizem, certo? No caso de qualquer dúvida, estarei à disposição para atendê-los. Tenham uma ótima tarde.